Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Meus irmãos, eu sou a Salomé, eu falo de Bom Despacho, Minas Gerais. Estamos no segundo dia do cerco Tua Presença Cura, com o tema hoje, Tua Presença Cura os Vícios. E a palavra de Deus para nós está em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Meus irmãos, esse capítulo 6 é de uma riqueza, de uma maravilha, onde São Paulo vai nos alertando sobre a nossa falta de consciência, a nossa ignorância dos valores do Santo Evangelho. Nós ignoramos a graça de Deus na nossa vida. E vai falar da nossa relação com o pecado, da nossa santificação. Ele nos chama à santificação, nos chama a ser santos, a deixar a vida velha, os vícios para trás. Nós vivemos muitas vezes numa falsa liberdade, porque podemos fazer o que queremos. Mas vamos nos afundando cada vez mais na escravidão do pecado e nos afastando da vida de santidade, nos afastando de Deus. Santidade é questão de consciência, de saber da nossa relação do pecado. São Paulo nos diz que, porque fomos batizados, nós estamos unidos a Cristo para sempre, meus irmãos. Ele fala assim, acaso ignorais, lá no versículo 3, que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Meus irmãos, ele nos diz que com Cristo nós morremos para o pecado e renascemos para uma vida santa, uma vida nova. É disso que São Paulo vai dizer. E ele diz, nós já fomos libertados. Cristo com a sua morte nos libertou. E nós vivemos sentados numa riqueza, comodamente, escravos de tantas coisas que nos prejudicam e que vão nos matando aos poucos. Porque já nos diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, ele vem nos alertar e dizer que nós precisamos ter compromisso com Deus, com essa vida nova que ele nos oferece. Eu sei que é um conflito diário, essa consciência, essa escolha. Nós vivemos todos os dias escolhendo. Eu sei que é um conflito, nós sabemos disso. São escolhas que nós fazemos entre o bem e o mal. Entre viver afundados nos vícios, na bebedeira, nas dependências, nas jogatinas, na pornografia, nas conversas infundadas, nas fofocas, na ambição, nas cumilanças. São tantas coisas, meus irmãos, que nos distraem e nos afastam de Deus. É como aquele texano. Vocês já ouviram essa história? O texano, ele tinha uma terra onde ele criava gado. E com o tempo, aquele mato, aquela terra foi secando e foi ficando difícil criar o gado, ele foi ficando desanimado e acabou vendendo essa terra para um outro senhor. E esse senhor vem a descobrir, depois de pouco tempo, que ali havia petróleo debaixo dessa terra. E ele começa a explorar esse petróleo e fica bilionário. Aquele antigo senhor vivia comodamente sentado em cima de uma riqueza. Vivia na pobreza, porque ignorava. Nós somos assim, nós somos ignorantes com relação à busca de santidade, a riqueza que é a nossa vida, meus irmãos.
a riqueza que é o Santo Evangelho, a riqueza que é a graça de Deus na nossa vida. Novamente eu venho dizer de São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, nós somos bilionários da graça de Deus. Nós somos bilionários dos sacramentos que nos é oferecido todos os dias. Nós somos bilionários com o pão do céu que desce para alimentar a mim e a você. Nós somos bilionários com a vida eterna que nos é oferecida todos os dias. E, no entanto, meus irmãos, a nossa relação com o pecado nos afasta de Deus. Muitos de nós vivem, são 3 estágios. Muitos de nós vivem perdidos no estágio de perdição. Nós vivemos uma falsa liberdade. Como eu disse, escravos dos pecados, dos vícios, e a graça de Deus tudo pode na nossa vida. Eu fico emocionada quando eu digo isso, porque eu posso ser santa, eu posso ter uma intimidade profunda com Deus, porque a graça de Deus me é oferecida a todo instante. Mas nós vivemos essa falsa liberdade, escravo do pecado, e dizemos, com carinha boa, eu não tenho pecado, eu sou livre. Livre, meus irmãos, para morrer todos os dias para a vida eterna, para morrer para a alegria, para morrer para o amor. O segundo estágio é o estágio da salvação. Nós até já temos consciência de Jesus Cristo, nós seguimos Jesus Cristo. Nós não estamos livres da presença do pecado. Lembram quando eu disse que a nossa vida é um conflito todos os dias? Nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos entre o bem e o mal. Então o pecado, ele vai estar presente na nossa vida até o último instante. Ele é presença na vida de todo ser humano. Mas nesse estágio, nós já estamos livres do poder do pecado, porque nós temos consciência da riqueza de Deus na nossa vida. Nós temos consciência do mal do pecado. O pecado já não tem poder sobre mim, mas nós ainda não somos santos, porque aí vem o último estágio, o estágio da glorificação. Porque nós vamos pecar todos os dias, meus irmãos. Nós temos consciência disso, mas nós já sabemos do poder de Deus na nossa vida. Nós já sabemos do poder dos sacramentos na nossa vida. Nós temos consciência do que Deus pode fazer por mim e por você, porque nós já morremos para o pecado. Então nós caímos, mas nós levantamos com a graça de Deus. Nós voltamos a caminhar na graça de Deus, porque o caminho da glorificação é o estágio do futuro. Só depois da morte. Santos no céu. É o estágio da glória. A consciência total de sermos salvos por Cristo. Completamente livres. Aí, no céu, já não vai ter nem a presença e nem o poder do pecado na nossa vida. É a glorificação total. Que maravilha, meus irmãos! Lutemos para chegar a este último estágio. É questão de consciência, de saber todos os dias, o pecado está presente na minha vida, mas, com a graça de Deus, eu me levanto todos os dias, porque eu creio na salvação do meu Senhor. E eu quero e posso, e você também quer e pode, chegar no último estágio da glorificação, que é a nossa entrada no céu, a nossa vida plena em Cristo Jesus. Tem uma historinha muito linda que fala assim, que a menina ficou toda feliz, ela havia ganhado um presente, sabe aqueles joguinhos de chá, aquelas xicrinhas bonitinho, o bulizinho, ela ganhou da mamãe, sabe, todo azulzinho com bolinhas amarelas.
E no dia seguinte, a amiguinha veio brincar com ela. Veio brincar com ela e a Mariana, que é a menina que tinha ganhado o brinquedo, naquela manhã, ela mostrou esse brinquedinho novo. E a menininha que veio brincar com ela começou a brincar com aquele conjuntinho de chá lá na garagem do prédio. As duas ficaram brincando e num dado momento a menininha subiu, a mãe chamou e a outra ficou brincando. Quando a Mariana, a dona do brinquedinho, chegou lá na garagem, ela ficou chocada ao ver o seu conjuntinho de chá no chão, todo quebrado. Faltavam algumas xícaras e ela chorou muito e foi mostrar para a mãe aquele brinquedinho quebrado. Mamãe, olha o que a minha amiguinha fez comigo, emprestei o meu brinquedinho para ela e no instantinho que eu me descuidei, ela deixou tudo jogado no chão e tudo quebrado. E a menina, a Mariana, queria ir lá brigar com a amiguinha, pedir explicação. Mas a mamãe disse assim, filhinha, lembra daquele dia quando você saiu com o seu vestido todo branquinho e um carro passou, jogou lama no seu vestido? Ao chegar aqui em casa, você queria lavar imediatamente. Vamos lavar esse vestido e tirar o barro. O que foi que eu disse para você? Ah, mamãe, a senhora disse que era para deixar o barro secar primeiro, depois ia ficar mais fácil de limpar. E a mãe então disse, pois é, minha filha, com a raiva é a mesma coisa, deixa a raiva secar. Quando a raiva secar, vai ficar mais difícil, mais fácil de resolver tudo. Espera um pouquinho. É como água, é como barro, vai secar. A menina não entendeu muito bem não, mas esperou. Foi para a sala ver televisão para que a raiva secasse. Já daí um instantinho, a amiguinha toca o interfone lá com um embrulhinho na mão. Sem que houvesse tempo para a menina perguntar nada, ela disse assim, Mariana, sabe aquele menino mau da outra rua que fica correndo atrás da gente? Ele fica brigando com a gente? Pois é, ele veio brincar e eu não deixei ele brincar com esse joguinho de chá. Ele ficou bravo e jogou tudo no chão e estragou. Quando eu contei, eu saí correndo. Quando eu contei para a mamãe, ela ficou preocupada. Foi correndo comprar outro brinquedo, igualzinho para você. Espero que você não fique com raiva de mim, porque não foi minha culpa. E entrega para a Mariana o brinquedinho. Não tem problema, amiga, disse Mariana, a minha raiva já secou. Pois é, meus irmãos. Ela tomou a sua coleguinha, foi para o quarto brincar com aquele joguinho novo. É preciso que nós deixemos a raiva secar. Lembra quando eu disse que o pecado é presença na nossa vida, mas ele já não tem poder sobre nós? Quando nós estamos com vontade de fazer uma coisa errada, de falar o que não precisa, deixa a raiva secar. Fechemos os olhos, contemos até 3, peçamos a graça de Deus na nossa vida, Ele vem em nosso socorro. Peçamos a graça, peçamos a Deus que cuide de nós a cada instante, porque nós queremos ser santos. Nós, cristãos católicos, queremos ser santos. Nós, cristãos católicos, queremos buscar a santidade cada vez mais. Nós, cristãos católicos, queremos nos levantar a cada caída, com a graça de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus pelo dom da sua vida. Bendito, adorado, glorificado e exaltado seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. É com muita alegria no meu coração e às vezes desesperador que nós já começamos o segundo dia do cerco. Quantas batalhas eu e você tivemos que passar para chegar até aqui. Passamos pelo fogo, passamos pelo dilúvio, mas nós resistimos a todas essas tribulações. Estamos aqui para que seja feita a vontade de Deus na minha e na sua vida. Quando começamos um cerco, a gente sempre fala para as pessoas pedirem. Primeiro põe o nome, a cidade e o horário que vai rezar. E depois para fazerem os seus pedidos. Peça muito, porque o Senhor é o dono da graça, do ouro e da prata. Ele é o dono da graça. Se Deus não te der, entenda, ninguém mais na face da terra poderá te dar o que você tem pedido. Então, peça muito, mas também peça ao Senhor que Ele intervenha, que seja feita a vontade dEle, e não a minha e não a sua. Louvado seja Deus que você está aqui, você que chegou agora, você que chegou ano passado, você que chegou há 5 anos atrás e você que chegou hoje. Bendito seja Deus. É uma alegria muito grande você aqui. Eu já quero louvar e bendizer pela vida da Maria Salomé. Saudade de ouvir essas pregações, não é? As histórias da Salomé, como as histórias dela edificam a nossa vida. Obrigado, Salomé. Que o Senhor nosso Deus que te conceda a graça da cura e da libertação. Que todos na sua casa possam ser alcançados hoje. Que o Senhor se revele àqueles que mais precisam. Aqueles que estão desanimados, doentes, desesperados, angustiados, com medo. Que o Senhor se revele dentro da sua casa e que a presença dele possa curar a sua família de todos os vícios. Não só a vida da Salomé, mas também a vida de cada semeador. Eu louvo e bendigo a Deus. Quero rezar agora e pedir que você coloque em oração a vida dos intercessores de 4, 5 e 6 horas da manhã. Neidmar Duarte, de Araguaína, Tocantins. Beatriz Catone Bim, de Santa Maria do Tocantins. Rose Gomes, de Castanhal, Pará. Cleusa, de Rio Espera, Minas Gerais. Vera Sanches, de Piraju, São Paulo, que é semeadora. Hoje o marido dela fez uma cirurgia às 2 horas da tarde. Peço a você, já que apresente a Jesus a saúde do Franklin e que o Senhor possa providenciar a cura, a salvação e a libertação. A Maria Salomé, também de Bom Despacho, Minas Gerais, ela que é semeadora. A Maria José de Conceição do Araguaia, Pará. A Isabel Araújo, Minas Gerais. A Ana Paula de Caratinga, Minas Gerais. A Cacilda de Joaquim Távora, Minas Gerais. Quero também colocar a alma aqui da amiga da Fátima Gama, que faleceu essa madrugada. Que o Senhor nosso Deus vá de encontro ao coração de toda a família. Que tema forte, né? Tua presença cura os vícios. Você já parou para pensar de como é difícil para uma pessoa que é alcoólatra, que dentro da casa a família bebe? O alcoólatra não bebe, ele tem que se manter sóbrio, mas a família sempre compra bebida para beber. Isso é falta de misericórdia com a pessoa que é alcoólatra. Eu sei que a pessoa tem que lutar e ela tem que ser mais forte que o vício, mas calma aí, gente. Calma aí. Não vamos jogar pedra nos outros. Eu já fui viciada em cigarro. E você não faz ideia como é difícil para largar esse vício.
Então não vamos exigir dos outros aquilo que a gente não dá conta. Quando eu trabalhei na casa de recuperação de dependentes químicos, lá em Minas Gerais, eu vi de perto o sofrimento de um povo que até então eu julgava. Ah, é beberrão, é um à toa, é não sei o quê, é biriri bororô. Não. Por outro lado, não. É uma pessoa que está lutando para vencer seus vícios. Nós temos tantos vícios, né? Vício da mentira, vício da enganação, vício da prostituição, vício do roubo, da trapaça, vício de tantas coisas, vício de jogos, vício de prostituição via internet. Por que nós não temos misericórdia com o outro que está numa casa de recuperação? Com o outro que está tentando largar o vício dentro da sua casa ou dentro da minha casa e nós compramos bebida alcoólicas? Deus tenha misericórdia de mim e de você. Eu espero que isso não aconteça na minha nem na sua casa. Aconteça lá do outro lado do mundo, né? Mas na nossa casa não. Aqui no Brasil não acontece isso. Quando nós fazemos escolhas diárias, nós temos a liberdade de escolher. Deus nos dá a liberdade de escolher. E que eu e você possamos escolher a vida e não a morte. Que eu e você possamos escolher aquilo que salva, que cura e que liberta. E não a falsa liberdade. Quantas pessoas nós já ouvimos falar que eu hoje eu uso a maconha só para passar tempo. Amanhã, se eu quiser, eu paro. Para nada. Para nada. Porque hoje não é só a maconha que tem dentro daqueles cigarros. Eles colocam tantas coisas para as pessoas ficarem viciadas, que causa uma dependência química e destrói toda a família. Quer ver uma droga que é fácil acesso? O cigarro. O cigarro qualquer pessoa compra. E você não faz ideia o tanto de porcaria que eles colocam dentro do cigarro hoje para viciar. Eu lembro que quando eu estava iniciando a RCC, há mais de 25 anos atrás, eu fumava. E eu queria parar de fumar todos os dias e não conseguia parar. Eu sofri, fiquei com depressão, porque eu queria parar. E um dia eu me levantei no grupo de oração e eles falaram: qual pedido você quer fazer a Deus agora? Eu levantei e falei: eu quero parar de fumar e eu não consigo. Não tenho forças para parar. Mas eu consegui. Eu venci há 25 anos atrás. Foi neste dia que eu decidi jogar o maço de cigarro fora e nunca mais comprei outro. Louvado seja Deus, que você, meu irmão, minha irmã, que é viciado em álcool, que é viciado em droga, decida-se hoje. Por hoje não. PHN, por hoje não. Eu não vou mais pecar. Senhor, dai-me a graça da fortaleza, dai-me a graça do discernimento, dai-me a graça da sabedoria. Você tem que pedir incansavelmente: Senhor, eu preciso do teu socorro, da tua ajuda. Sozinho eu não posso, Jesus. Vem em meu auxílio. A tua presença me cura, Jesus. A tua presença me liberta, Senhor, de todos os meus vícios. Dai-me a graça, Senhor. Batiza-me agora no teu Espírito Santo, Senhor. O teu batismo é capaz de me libertar, Senhor. Me lavar das minhas impurezas, dos meus pecados cotidianos, das minhas mazelas, das minhas falhas, das minhas quedas. Senhor, dai-me a graça, Jesus. Papais e mamães, fiquem atentos. Quando eu comecei a fumar, tinha sempre uma pessoa dentro da minha casa que pedia para me pegar um cigarro, o fósforo, o isqueiro, o cinzeiro. E sabe o que faziam? Acende aí já traz aceso. Eu colocava na boca para experimentar. Foi aí que eu viciei. Quantos pais de família dão bebida para os seus filhos e acham engraçado? Olha como que ele gosta. Eu conheci uma família que a mãe dava bebida para a criança com 5 anos de idade. Ele se tornou um alcoólatra desde os 5 anos de idade. A filha é alcoólatra. Os filhos são alcoólatras. Destruiu a família inteira. Cuidado, porque talvez a criança não sabe. Quem ensina são os adultos. Vigia. Desde que meus filhos são pequenos,
nas festas deles não tem álcool. Pode ser cliente, pode ser amigo, pode ser família, não me importa. Eu e você somos os guardiões da casa. Eu e meu esposo somos os guardiões dos nossos filhos. Nós não aceitamos. Pronto, acabou. Se você tem o respeito humano, você nunca vai conseguir libertar a sua casa. Sempre vai ter alguém que vai dar maior a palavra do que você e seu esposo. Vigia. Eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Quantos pais de família viciados na pornografia infantil, viciados na internet, passam madrugadas no celular, no computador, fazendo o quê, gente? Vigia! Você está dentro da sua casa, a sua casa é o santuário de Deus. Sua casa é um local sagrado para você. Põe a mão no seu coração e vai pedindo ao Senhor a graça da fortaleza, a graça da cura e da libertação de todos os seus vícios. A graça de quantas vezes eu e você julgamos as pessoas que estão caídas na rua, que estão caídas nas praças. Quantas vezes nós julgamos e não rezamos por aquela vida? Reze todas as vezes que você vê uma pessoa usuária de droga ou alcoólatra. Reze, peça ao Senhor clemência e misericórdia por aquela vida. Nós sabemos que existem os vícios, mas nós sabemos também que tem a nossa decisão de querer ou não beber, fumar, usar droga, participar de orgias. É a nossa decisão e Deus preza por isso. Vai trazendo ao seu coração as vezes que você não deu conta. Pelas vezes que você caiu no mesmo pecado todos os dias. Pelas vezes que você tentou largar o álcool, as drogas, a prostituição, a promiscuidade, a trapaça, a mentira, a fofoca. Vai pedindo ao Senhor hoje: Jesus, sozinho eu não posso, mas eu preciso hoje amar e perdoar. Começar em mim, Senhor. Dai-me a graça de amar e perdoar a mim mesmo, Senhor. Eu sou morada tua, Jesus. O Espírito Santo habita em mim. Purifica essa morada, Senhor. Vai falando comigo. Lembra das pessoas que você precisa perdoar. Ainda quando você estava no ventre da sua mãe. Vai trazendo agora ao coração as histórias que sua mãe muitas das vezes contou para você. Palavras duras, xingamentos, maldições, agressões físicas. E tudo isso você foi sentindo no ventre materno ainda da sua mãe. Vai pedindo ao Senhor: dai-me a graça, Jesus, de amar e perdoar. Sozinho eu não posso, Jesus, mas eu decidi hoje amar e perdoar a todas as pessoas que não me amaram do jeito que eu precisava e merecia. Dai-me a graça de me perdoar, Senhor, pelas vezes que eu caio todos os dias no mesmo pecado. Liberta-me, Jesus, dos meus vícios. Liberta minha casa, minha história, minha árvore genealógica. Corta, Senhor Jesus, toda a contaminação do pecado, vindo da primeira à 10ª geração minha. Tu tens o poder de libertar, Jesus, toda a minha casa, a minha história. Passeia, Jesus, hoje na minha casa e vai me mostrando, Senhor, o que não pertence a ti. Vai trazendo ao seu coração se o seu pai, sua mãe, seus irmãos, alguém da sua família, um amigo morreu por causa de vícios no jogo, nas drogas, na prostituição, na bebida. Vai pedindo ao Senhor, entrega agora. Jesus, ele não é meu. Ele e ela não são meus, eles são teus. Recebe no teu trono, Jesus. Recebe agora os meus entes queridos falecidos, meus amigos, vizinhos, conhecidos. Concede a eles a luz eterna, Senhor. Iria lavadoria candora lavadoria iria candara lavadoria lavadoria. Xiria lavadoria candara lavadoria lavadoria. Abençoa, Senhor, a terra de Santa Cruz. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa, Senhor,
esses deputados, vereadores, senadores que estão em caminho para Brasília, Jesus. Liberta o Brasil do comunismo, Senhor. Liberta o povo brasileiro da mentira, Senhor, da trapaça, da enganação. Acorda a nação brasileira, Senhor. Acorda cada um daqueles que estão dormindo, Senhor, anestesiados, com medos. Lava o Brasil, Jesus, com teu sangue. Purifica a nação brasileira, Senhor, a começar pelos governantes, aqueles que deveriam representar a vontade do povo, Senhor. Lava, Senhor Jesus, o presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores. Lava o Supremo Tribunal Federal, Senhor Jesus, com teu sangue precioso. Lava agora, Senhor, os juízes, promotores, defensores públicos, advogados, delegados, superintendentes. Eu te peço hoje, Senhor, lava as Forças Armadas, Senhor, com teu sangue. Lava, Senhor Jesus, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Civil, Federal, Militar, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal. Senhor Jesus, nós te pedimos hoje um olhar de misericórdia sobre o Brasil, Senhor. A tua presença cura o Brasil de todos os vícios, Senhor. Liberta o Brasil agora, Jesus, das manchas do pecado, Senhor. As brechas que estão abertas, Senhor, sobre a nação brasileira e tem contaminado o teu povo, Jesus. Aqueles que todos os dias, Senhor, cometem os mesmos erros, os mesmos pecados. E quando é corrigido, dizem, tem nada a ver. Você está muito com coisas na sua cabeça. Você está fora. Tantas pessoas vivendo modismos, pecado da prostituição, pecados que vão levar muitos para o inferno, Senhor. Lava, Senhor Jesus. Liberta o povo brasileiro, Jesus. Eu te peço hoje, Senhor, visita agora os presídios masculinos e femininos, Senhor. Visita as clínicas de aborto, Senhor. Visita as casas de recuperação. Visita agora todos os abrigos, Senhor. Todos os lar de idosos, Senhor. Todos os aglomerados, Senhor. Vilas, favelas. Todos aqueles que estão morando hoje debaixo das pontes, Senhor. Todos aqueles que estão perdidos, Jesus. Perderam a esperança, a alegria. Perderam, Senhor, a fé. Todos aqueles que estão com medo, Jesus, lava-os com teu sangue, Jesus. Eu te peço por aqueles que estão acamados, Senhor. Aqueles que perderam a empresa, o emprego, a família, os entes queridos. Lava com teu sangue, Jesus. Tu tens o poder, Senhor. Lava os hospitais, Senhor. Lava as escolas, as faculdades, universidades federais, Senhor. Liberta o povo, Jesus, os jovens, de todo o pecado, Senhor, de todos os vícios. Todos os professores, Senhor, que são perseguidos nas escolas, nas faculdades e universidades. Alunos por pensarem diferente, Senhor. Eu te peço neste dia, Senhor, lava com teu sangue precioso, Jesus. Visita agora, Senhor, cada pai e cada mãe, Senhor, que está desesperado com seus filhos desaparecidos por causa dos vícios, Senhor. Visita agora os pais que estão desaparecidos, Senhor, por causa dos vícios, Senhor, as escolhas erradas, as amizades erradas, Senhor. Eu te peço hoje, Senhor, pela vida do meu irmão Cícero, por todos aqueles, Senhor, que estão abalados na fé, na esperança, por todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que estão endividados, Senhor, abalados, Senhor Jesus, todas as formas de tristeza, Jesus, que hoje visita a casa de muitos. Dai a graça, Senhor, da libertação, lava com teu sangue, Jesus. Liberta o teu povo, Jesus, das algemas da morte, Senhor. Visita a Igreja Católica, Senhor, na pessoa do Papa Leão, Jesus. Vai libertando, Senhor, os vícios, todos aqueles que caíram no pecado, Jesus. Todos aqueles que abandonaram a sua batina, Senhor. Pelas decepções, os medos.
Shiria halakandora labadoria handara labadoria kandara labadoria. Visita os bispos, cardeais, arcebispos, sacerdotes, diáconos, catequistas, seminaristas, freiras. Visita agora os ministros da Eucaristia, Senhor, da graça de todos aqueles que estão à frente na igreja, Senhor, nos grupos de oração, nas orações do Santo Terço, no encontro das mães que oram pelos filhos, no encontro das comunidades de vida e de aliança, para que deem testemunho de vida. Todos aqueles que são pedras de tropeço, Jesus, para o povo, Senhor, que está na igreja, que busca santidade, Senhor. Dai a graça, Jesus, de serem livres, libertos, Senhor, de toda a escuridão, de toda a cegueira espiritual. Em teu nome, Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, eu renuncio e repreendo agora Satanás, autor de todo mal, pai de todo pecado. Eu te peço hoje, Senhor, livra o Brasil, cada um dos meus, Senhor. Cada família, Jesus, que está aqui como os intercessores. Livra-os, Jesus, de toda a perseguição, de todo ataque, de toda a fúria do demônio, Senhor. Amarra, Senhor Jesus, no inferno toda ira, toda raiva, toda inveja e contendas, mentiras, fofocas, todas as pessoas que disseminam fofocas dentro de casa, no grupo da família, na escola, no seu trabalho. Vai pedindo ao Senhor hoje, lava, Senhor Jesus, esse espírito pitão, esse espírito que pensa as coisas e acha que é daquele jeito e vai sugestionando as outras pessoas. Todo espírito de pitão sai agora em nome de Jesus. Eu renuncio agora a toda praga, maldição, herdada ou adquirida, que foi lançada sobre mim ainda no ventre da minha mãe. Todo desejo de morte, de suicídio, todo desejo de fracasso, que foi lançado sobre mim ou sobre os meus, eu te peço agora, Jesus, anula pelo poder do teu sangue, Senhor. Eu te peço agora, Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que quebre agora todas as muletas, Senhor. Todas as pessoas que querem justificar o seu vício. Eu sou alcoólatra por causa disso. Eu uso droga por causa disso. Eu roubo por causa disso. Eu faço fofoca por causa disso. Isso são muletas. Quebra essas muletas, Senhor. Joga fora. Que o Senhor conceda a graça da cura e da libertação, Jesus. Sela com teu sangue, Jesus, essa cura e essa libertação, Senhor. Visita dentro da minha casa, Senhor, na casa dos meus pais, dos meus irmãos, todos aqueles que estão presos nos vícios, Senhor, do álcool e das drogas, da mentira e da prostituição, da manipulação, Jesus. Eu te peço agora, Jesus, visita na minha árvore genealógica todo espírito manipulador, que induz as pessoas a fazer as coisas, que mente tanto que duvida até na própria palavra. Eu te peço agora, quebra, Senhor, anula no poder do teu sangue, Jesus. Obrigado, Jesus, pelas curas e libertações, milagres, prodígios que acontecem no dia de hoje na casa de muitos, Senhor. Obrigado pela salvação que entrou nesta casa, Senhor. Por aqueles que estavam na escuridão e hoje vem a luz, Senhor, a luz que vem de ti. Tudo é para ti, Senhor. A ti todo o poder, toda a honra e toda a glória. Todas as curas, milagres, prodígios, libertações, salvação e conversão que entrou na casa de muitos hoje, foi o Senhor que operou a obra nova. Obrigado, Jesus. Eu estou aqui, Senhor, para fechar as brechas na minha árvore genealógica. Sela, Senhor, com teu sangue precioso. Sela agora, Jesus. Eu estou como vigia, Senhor, para que nenhuma brecha fique aberta. Sela, Senhor, no poder do teu sangue. Eu tomo de volta, Jesus, todas as graças e bênçãos que de alguma forma eu perdi e o demônio roubou de mim e da minha família. Eu tomo de volta agora, Senhor, no poder do teu sangue, Jesus. Lava eu e a minha casa, Senhor.
eu e a minha família, meu esposo, meus filhos, meus pais, meus irmãos e irmãs, sobrinhos, primos, tios, cunhados e cunhadas. Eu te apresento hoje, Senhor, a primeira e a 10ª geração minha. Lava com teu sangue, Jesus. Vem dando a graça da cura e da libertação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome de Jesus. Levanta-se, ó Deus, pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam diante de vossa face todos que vos odeiam. Louvado seja Deus, porque você está aqui e você ouviu tudo que o Senhor precisava falar. E você está aberto à mudança. Você está aberto ao PHN. Por hoje, não. Senhor Jesus, eu te entrego hoje, eu e a minha família, os meus pais e irmãos, toda a minha árvore genealógica, todos aqueles que eu amo, meus afilhados, meus amigos de perto e de longe. Eu te peço hoje, Senhor, esconde eu e a minha família dentro do imaculado coração da Virgem Maria. Quando o demônio me procurar ou procurar os meus, que ele encontre o teu sangue e a tua cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria.